Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Está entrando no ar o JP, Jornal Político, com os apresentadores Bruno Vietã, Bettina Dornelles e eu, Vanusa Pereira. O projeto é refletindo, discutindo e vivenciando a política, coordenado pela professora Maribel da Costa Dalben, iniciou em 2012, com as turmas 101, 102, 103 e 104, da Escola Estadual de Ensino Médio Simão Rosa. Naquele ano foram realizadas eleições para prefeito. Os candidatos eram Lara Brol, Bianca Romero, Pablo Arente e Vinícius Bedotto. Após a realização da campanha, debate e eleição, foi eleito Vinícius Bedotto como prefeito. Como o projeto ocorre em anos eleitorais, ele voltou em 2014, com algumas modificações. As turmas 104, 105 e 106 escolheram seus candidatos à presidência da República, ao Senado e ao Legislativo. Nós vamos por partes. Inicialmente, vamos falar do jovem e a política. Os jovens entre 16 e 17 anos têm direito ao voto, porém a nova geração demonstra grande desinteresse pelas eleições. É cada vez menor o número de jovens que fazem seu título eleitoral nessa faixa etária. Veja a situação em Santa Maria. Em 2010, 1.778 jovens fizeram seu título de eleitor. Em 2012, foram 1.489 jovens e em 2014, somente 725 fizeram seu título eleitoral. Possivelmente, isso acontece, pois não há mais o grande envolvimento dos jovens, dos movimentos políticos, e pouca confiança nos governantes, pois seguidamente vemos casos de corrupção no Brasil. Em contrapartida, o número de eleitores idosos vem crescendo. Em 2010, eram 5.957, com mais de 79 anos. Em 2012, esse número passou para 6.633 e chegou a 7.419 em 2014. Fica então o questionamento: será que os jovens são politizados? Se é no voto, direito e dever de todos, que podemos realizar a verdadeira participação política, e se os jovens estão votando cada vez menos, qual será a solução? Muitos candidatos apresentam grandes ideias, mas elas por si só nos elegem. Por quê? Simplesmente porque, para fazer uma campanha, é necessário dinheiro. O candidato é competitivo quando é financiado por empresas que oportunizam propagandas visíveis aos olhos do eleitor. Qualquer candidato que hoje se eleja necessita enxergar que no Brasil há vários setores pedindo socorro. São eles: a segurança pública, a saúde, a educação, a ameaça do desemprego e tantos outros. O povo pede soluções, pois está cansado de promessas. E os candidatos invadem nossa televisão, nosso rádio. Com menor ou maior tempo, todos chegam até o eleitor dizendo que tem a solução. São propagandas ora criativas, ora cansativas. Alguns propõem mudanças, outros falam mal da oposição, mas todos prometem o que podem e o que não podem cumprir. Em 2014, foi adotado o sistema biométrico, que é o recadastramento para que haja distorções entre números de eleitores e de habitantes das cidades. Na nossa região, o sistema foi implantado em Formigueiro, Itaara, São Martinho da Serra, Vila Nova do Sul, Ivorá, Silveira Martins, Dilermando de Aguiar, dentre outras cidades. A seguir, vamos trazer alguns dados interessantes. Você sabia que o número de eleitoras é maior que o número de eleitores na nossa região? São 322.506 mulheres, contra 293.945 homens eleitores. Você sabia que na nossa região diminui o número de homens votantes? Contudo, em Santa Maria, o número de votos masculinos aumentou em 2 anos. O número de eleitores analfabetos diminui de 2012 para 2014. São Martinho da Serra é o município da região com mais eleitores analfabetos, enquanto que Toropi é a cidade com menos analfabetos. Você sabia que nem sempre os candidatos mais votados em nossa cidade são de Santa Maria? Pois é, muitos votos santamarienses vão para candidatos de fora da cidade, o que pode inviabilizar a eleição de nossos concorrentes. Teoricamente, isso faz com que sejam eleitos menos candidatos que representam o nosso município. A escola tem um grande papel frente à discussão sobre política. Não o papel de defender este ou aquele candidato, mas o de oferecer conhecimento a respeito do tema, lendo, debatendo e vivenciando política. Esses são os objetivos do nosso trabalho. Nossas turmas 104, 105 e 106 do ensino médio da tarde da Escola Simão Rosa em 2014 realizaram uma pesquisa com 114 eleitores em suas comunidades, questionando-os sobre política e campanhas eleitorais. Vamos aos resultados. Para 85% dos eleitores, o nível da escolaridade é importante para que alguém seja candidato. Para 83%, o passado político do candidato deve ser considerado na hora da escolha. 73,8%
dos eleitores ainda não escolheu seus candidatos para a eleição de 2014. Para 87,8%, não há políticos 100% honestos. 65% dos eleitores acreditam que o voto não deve ser obrigatório. 61,4% não é a favor da reeleição. No período eleitoral, o que mais influencia o eleitor é a propaganda do rádio e TV, segundo 56,14% dos entrevistados. Para 44,73% dos eleitores, o futuro presidente da República deve priorizar a saúde. A educação ficou em segundo lugar, com 37,71% das opiniões. Para 61,4% dos eleitores, os militantes políticos que trabalham sem convicção política, apenas pela remuneração, não deveriam ganhar dinheiro dessa forma. Na hora de escolher o candidato, as três coisas mais importantes, segundo quase um terço dos eleitores, são a ficha limpa do candidato, suas intenções políticas e seu caráter. A propaganda que mais incomoda os eleitores são realizados com carros de som pela cidade. Para 60,52% dos eleitores, as campanhas eleitorais são cansativas e pouco criativas. Segundo 64% dos eleitores, um partido político merece crédito quando apresenta bons candidatos, honestos e cumpridores do que prometem. A opinião dos eleitores com certeza é importante e todos os políticos deveriam ouvi-lo para programarem suas campanhas e projetos do governo. Nós também escrevemos sobre alguns temas em sala de aula, como o jovem e a política, o voto obrigatório e os candidatos à presidência. Vejamos algumas opiniões sobre o voto obrigatório. Bruno Santos diz que votar é importante. O voto deve ser obrigatório porque quem vota decide o futuro do país. Decide quem estará à frente representando nossos estados. Fazer parte da democracia brasileira é fundamental para que tenhamos um Brasil melhor. Já Thais Brut acredita que muitas vezes, por falta de opção, as pessoas votam em qualquer candidato e se arrependem quando ele é eleito. Então, o voto não deveria ser obrigatório, pois envolve um assunto muito importante, que é o futuro do país, que pode ser comprometido por um voto obrigatório. Andressa Binotto afirma que, se o voto não fosse obrigatório, os eleitores deixariam de lado, ignorando a situação em que o país se encontra. E precisamos fazer a diferença, não deixar o nosso país na mão de qualquer político. É preciso se importar com o nosso país. Mas e o que pensam os jovens sobre a política? Para Caroline Valcourt, não queremos mais a ditadura nos dizendo o que fazer na base do grito. Queremos políticos que nos ouçam e, entendendo que as necessidades da sociedade vão muito além do que eles pensam de seus próprios interesses. Queremos políticos que realmente trabalhem para que a caminhada do povo brasileiro tenha um rumo de conquistas, um rumo de vitórias. Para Giovanni Silva, é raro um adolescente gostar de política, pois normalmente ela não dá a devida atenção aos jovens e seus gostos. Os políticos não priorizam os jovens. É difícil ver obras para jovens como, por exemplo, uma pista de skate, uma quadra de futebol, de vôlei. A falta de lazer leva um jovem aos vícios. Já Thomas Natan pensa que, em casa se recebem os primeiros ensinamentos básicos sobre política. Cabe aos pais ensinar seus filhos o interesse político. Para os jovens de hoje, é mais fácil aceitar as coisas como estão do que tentar mudar, esquecendo que o nosso país também é deles. Foi também proposto, em sala de aula, que cada um escolhesse um candidato real para votar, se fosse o caso, e defender. Foram votados para presidente da República, em ordem alfabética: Aécio, Dilma, Fidelis, Marina. Mas vamos às eleições Solon Rosa de 2014. Elegeremos em 2014 o presidente, o vice-presidente, o senador, o deputado estadual e o deputado federal. Turma 104, com os candidatos Thiago Sobrosa, Bruno Souza, Kimberly Bastos, Carol Almeida, Julie Goldschmidt, pelo PPDA, Partido Progressista dos Adolescentes, o partido que acredita em você. Turma 105, com os candidatos Laura Schaeffer, Eduardo Tassinari, Nathaniel Rocha, Roquelle Jaime e Gabriel Cozobon, pelo PNS, Partido Nacional da Igualdade Social, o partido que defende a sua vez. Turma 106, com os candidatos Thomas Natan, Flávio Canebel, Pedro Vieira, Fernando Oliveira e Bruno Vietã, pelo PVB, Partido da Verdade Brasileira, o partido que mudará o Brasil. Nosso JP, Jornal Política, voltará com a reportagem completa, direto da Câmara de Vereadores de Santa Maria, e a Escola Estadual Solon Rosa, sobre as eleições Solon Rosa 2014. Uma boa tarde a todos e não esqueça, votar é um direito. Aproveite essa oportunidade e escolha seu melhor candidato. Faça valer o seu voto, jovem, mesmo que fictício, pois em um futuro próximo ele será real. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.